Romanos capítulo 8, versículos de número 28 y 29. Yo voy a esperar que abra tu Biblia, si tienes la Biblia ahí, si no yo voy a leer para ti, para que puedas acompañar la lectura, ¿sí? Todos consiguieron ya. Si alguien no encontró, puede decir espérame. Todos full. Entonces vamos a acompañar en tu Biblia. Así dice la palabra de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra viva, santa, eficaz. Habla a nosotros, Señor, en esta noche. Oh Dios, estamos listos, nuestro corazón está listo, nuestra mente está lista, Señor. Estamos listos para recibir la incorruptible, Señor, semilla de la palabra de Dios, y jamás seremos los mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces yo voy a leer el segundo texto, sí, el segundo versículo, el versículo 29. Yo quiero destacarlo ahí, porque va a decir, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sabe, há uma diferença, e eu já li isso algumas vezes assim citando, e hoje eu quero talvez profundizar um pouquinho mais, pero há uma diferença entre o que é o primogênito e o que seria o unigênito, ¿sí? Por exemplo, já em Juan capítulo 3, versículo 16, um texto que nós conhecemos muito, vai dizer, porque tanto amou Deus ao mundo, que deu a su Hijo unigênito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces aquí en este texto de Juan capítulo 3, Juan está refiriendo-se a Jesús, al Hijo, como sendo el unigênito. Pero quando nós chegamos a Romanos capítulo 8, el versículo 29, Pablo também está falando del Hijo, ¿sí? Predestinou a ser transformado según la imagen de su Hijo, para que Él sea, Él quien, el Hijo, Él sea el primogênito entre muitos hermanos. A diferença é básica e nós la conhecemos. A diferença é que unigênito é de um hijo único, pero quando se habla de um primogênito, está falando de um primeiro hijo, pero si tiene el primero es porque viene el segundo, o también el tercero, o el cuarto, por lo menos el segundo va a venir. Entonces lo que antes Juan está hablando sobre ser un unigênito, cuando llega después en las cartas de Pablo, él va a tratar después en Colosenses también, como siendo el primogênito, el primero, porque a partir de él iban a venir también otros. ¿Hay alguien aquí que es hijo único? Mira los hijos únicos ahí, aleluya, no necesitó repartir nada con nadie. Comió toda la empanada solo. Pero hay aquí hermanos mayores, hay en este lugar también. ¿Quiénes son los hermanos mayores? Mira ahí. Los hermanos, los primogénitos, los que vinieron primero, los que vinieron antes de otros. Si eres el primogénito es porque hay otro también ahí para contar. ¿Sí o no, mi gente? ¿Están entendiendo hasta aquí? Estamos full, ¿sí o no? Pero eu quero que você entenda que significa para nós, de maneira muito rápida, ser um primogênito. Para ello, nós tendríamos que regressar allá em Gênesis, que é um texto que eu sempre vou ler.
E vou ler muitas vezes e vai quedar memorizado em nós outros, porque allá é o princípio de todas as coisas e muitas coisas vamos a explicar a partir de Gênesis capítulo 1, 12 e 13. Então, Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao versículo 28, vai dizer assim. Gênesis capítulo 1, desde o 26 ao 28, vai dizer assim: e dijo, hagamos al hombre, ou hagamos al ser humano, a nossa imagem e semelhança, que tenha domínio sobre os peixes del mar, e sobre as aves del cielo, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens, e sobre todos os reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, al hombre, a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves de los cielos o del cielo, y a todos os reptiles que se arrastram por el suelo. Então, o texto está falando de lo que nós chamamos, ou lo que hablamos sobre a criação aí del hombre, ou a criação de Adão, ¿sí? Em verdade, o que nós estamos lendo aqui é sobre a criação de homem que iba a ser criado à imagem e semelhança de Deus, que aí, minha gente, glória a Deus. Sim, minha gente, não está falando de sexo, nem de ojos, nem de boca, nem de... Nós fomos hechos a mesma espécie de Deus. Nós fomos hechos em Deus, criados em Ele, formados em Ele. Fomos hechos seres espirituais, e todo o Evangelho ele está tratando a partir deste princípio, sim, minha gente. Então, não caiga em alguns cuentos. Aí não está falando sobre nada de gênero, sexo, nada de isso, nada de aqui, não. Está falando que fomos hechos a espécie de Ele, tanto que o Evangelho é o homem ligado a Deus, sendo como Ele é, perdendo sua identidade, e Jesus vindo para regressar ao homem a identidade que havia perdido, que é a identidade espiritual de um ser ligado a Deus. Amém? Não fomos restaurados em nossa... Não é isso é restaurado a partir de nosso espírito. Esse é o Evangelho. Então, aqui está falando de um homem a imagem e semelhança de Deus, assim, o Deus hizo o homem, assim como ele era, a mesma espécie que ele era. Deus criou este homem dotado de uma capacidade de gerir, porque ele iba a gerir toda a criação. Um homem que iba a caminhar entendendo o que era uma autoridade sobre esta generação, sobre esta criação. Um homem que iba a saber ter sua capacidade máxima funcionando, porque a palavra de Deus habla que Deus foi ao homem para que ele pudesse dar nome a todos os animais. Ei, alguém pode falar aqui 100 animais aqui memorizados? Como este man dio nome a todos e depois recordou o nome que deu? Porque lo que Deus ha hecho em el hombre, Ele hizo para funcionar com toda a sua capacidade. Então, este homem que estava ligado a Deus, este homem que cargava em ele a natureza de Deus, porque Deus sopla em ele o aliento de vida, ou seja, de lo que tinha em Deus expuesto em el homem, e aí ele se convierte em algo viviente. Este homem cargado desta vida de Deus, este homem ligado a Deus, este homem que Deus puso para governar, a ideia de Deus era que ele se multiplicara de esta maneira em la tierra. Como eu já falei aqui, Salmos capítulo 125, 115, a palavra de Deus vai dizer: os mais altos cielos pertencem ao Senhor, pero la tierra Ele la confiou, ou Ele la dio al hombre. Mi gente, pero interessante que quando nós leemos o livro de Gênesis capítulo 1 e falamos assim, criou Deus al hombre a sua imagem e semelhança, a Bíblia não está falando que Ele criou a Adão como um ser especial e diferente de toda a humanidade. Adão, em verdade, quando empieza a ser citado aqui em Gênesis capítulo 1, ele não está sendo citado como um nome próprio. Adão aqui significa o nome da espécie que Deus criou.
Esta espécie desta maneira, conectada a Deus desta maneira, foi o que Deus criou. E a ideia de Deus é que outros Adanes seriam multiplicados em la tierra com a mesma essência, com o mesmo governo, com o mesmo ligar a Ele, todos conectados a este Deus. Estão todos aqui comigo? Amém? E eu fui hoje lendo todo o Gênesis capítulo 1 e buscando as palavras em original. Tu puedes fazer este exercício também através de um dicionário bíblico. E você vai ver que a palavra Adão tem um significado, que é este significado do ser humano, da espécie, da humanidade. E quando chega em el capítulo 3, quando Deus, ou quando o homem pecou, quando a humanidade representada por Adão pecou, aí ele recebe este nome com outro nome, que é um nome próprio que nós outros conhecemos como Adão. Pero antes era chamada de humanidade. Deus criou a humanidade, Deus criou, o que eu quero dizer aqui para você, Deus criou o molde. Todos sabem que é molde aqui? Eu ia trazer um molde aqui, eu olvidei hoje. Porque minha esposa prepara tortas. Sim, eu preparava antes. E aí ela tem moldes em la casa. Sim? E o que Deus hizo foi criar um molde. Para que a partir de este molde, outras tortas salieran igualitas ao molde. Está aqui comigo? Foi isso o que Deus hizo. Pero lo que el pecado vino a hacer fue deshacer o destruir completamente el molde. Y si se destruye el molde, se destruye todo lo que va a venir después del molde. Porque el molde está rompido. Por ejemplo, Romanos capítulo 5. Si quieres puede abrir su Biblia ahí, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Están todos aquí? Abra sua Bíblia para que você pueda ler comigo. Romanos capítulo 5, versículo 12. A palavra de Deus vai dizer assim: por meio de um solo homem, o pecado entrou em el mundo, e por meio del pecado entrou a muerte. Foi assim como a muerte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Eu vou ler uma vez mais. Por meio de um solo homem, o pecado entrou em el mundo. Que homem, gente? Adão. Por meio de um solo homem, o pecado entrou em el mundo, e por meio del pecado entrou a muerte. Foi assim como a muerte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O molde se partió, e uma vez que o molde se partió, nós perdimos a referência de la forma. Lo que era para ser multiplicado com a vida de Deus, lo que era para ser multiplicado cargando o Senhor, lo que era para ser multiplicado com o entendimento natural ou sobrenatural e sano, equilibrado de lo que era gerir, este homem agora estava completamente destruído, porque o molde foi destruído também. É porque Adão ha pecado que nós hoje pecamos também junto com ele. A palavra de Deus vai dizer que não há nadie, absolutamente nadie, que pode passar por la vida, ou pode passar por este momento completamente limpo. Em algum momento, nós pecamos e também perdemos nossa vida, estamos alejados de Deus. E a resposta de Deus a esta realidade, eu vou direto ao ponto, sim, para que podamos avançar e aplicar algumas coisas. Pero a resposta de Deus a esta realidade foi muito sencilla. O que ele hizo foi criar um novo molde, que se chama Jesus. Mira, estão aqui comigo? Agora vamos começar. Ele disse assim: mira, o primeiro molde eu lo hice, eu puse mis manos, lo hice a minha imagem e minha própria semelhança. Pero para este segundo molde e definitivo, eu não posso fazer apenas desta maneira. Quem vai ir por mim para poder fazê-lo isso? E o Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou.
yo mismo voy a hacer el molde del nuevo nacimiento. Yo voy a hacer el molde de esta nueva creación, para que así como por medio de uno apenas el pecado pueda haber destruido a todos, también por medio de este uno todos puedan ser restaurados a partir de él. Romanos capítulo 5, abra ya, no terminei. Romanos capítulo 5, versículos 17 a 19, mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Acompaña ahí en su Biblia para que puedas entender desde su Biblia. Romanos capítulo 5, versículos 17, 18 y 19, así va a decir: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Ele vino com um novo molde. Ele dijo assim: mira, eu vou restaurar. Gente que pensa, sabe que Deus está haciendo apenas, não, eu vou arreglar aqui de alguma maneirita lo que pueda. Eu vou a pegar el molde e intentar. Não. Ele dijo assim: mire, este molde quedou e agora vamos fazer algo que é completamente novo. Algo que é completamente novo. E este que é novo vai começar a generar outros hijos. Por isso que ele deixou de ser o hijo único de Juan capítulo 3, para que em Romanos capítulo 8, versículo 29, ele fuera chamado de primogênito, porque a partir de ele iban a venir muitos outros que somos nós. Não havia nadie como ele, não havia nenhuma outra natureza como ele. Ele era único, pero a partir de ele, a partir do sacrifício, a partir de ele vencer a morte, outros foram ressuscitados com ele e foram postos juntamente com ele em las regiones celestiales. Lo que havíamos perdido foi rescatado, não porque somos buenos, pero porque el molde vino de nuevo. Porque nació un nuevo molde y nosotros estamos saliendo de ahí. Pero hay dos aplicaciones aquí importantes que yo quiero sacar de eso. ¿Todos entendieron hasta aquí? Há dos aplicaciones aquí importantes que yo quiero que usted ponga toda la atención. Sabe, a veces yo voy a jugar con mi hija y mi hija, a ella le gusta eso lo que es de la, ¿cómo se llama eso, amor? Massinha. ¿Cómo? Plastilina, que é esta coisa que se estira de todo lado, pode ser várias formas, sim. E a vezes a ela le encanta jogar com isso. E a vezes nós estamos jogando aí e estes juguetes vêm com um moldecito, sim ou não? A vezes você pode comprar um moldecito e aí você empieza a jogar e põe aí lo que é a plastilina, assim se diz. Supone aí a plastilina e aí a partir do momento que você puso aí, ela sale de aí com o mesmo formato del molde. Estão aqui? Sabe o que me chama a atenção? É que não importa el quão sin forma a plastilina esteja antes. A partir do momento que ela entra em el molde, não há outra maneira de sair que não seja em el mesmo formato del molde. Hey, há alguns que estão entendendo o que estou dizendo. Não importa a maneira que nós chegamos a ele. Às vezes nós chegamos completamente, eu estou completamente torcido.
Eu estou completamente, pastor, se eu te cuento minha vida, tu não sabes, pastor, meu irmão, não importa a maneira que estás chegando, porque em el momento que te encuentras com el molde, você vai sair como el molde é. É por isso, mira, é por isso que há pessoas que às vezes estão mirando desde lejos e mira a ti e habla assim, não é possível, você? Alguém já passou por isso? Você é creyente agora. Esta persona não toma mais. De verdade, é Alejo? Um exemplo, Alejo. Só um exemplo. De verdade é Natália? Pero de verdade é Ramiro? Este não é este que quedava fazendo isso. É que não entendem todavia que passamos por el molde. E uma vez que passamos por ele, aunque chegamos reventar, ele empieza a transformar a nós como ele é. Agora, sabe outra coisa muito interessante aqui, eu quero quedar-me também, é que se eu tenho um molde, meu irmão, de estrela, não há como a plastilina sair quadrada. Ei, se eu tenho um molde que tem um formato, irmão, não há como querer que salga outro formato de este molde. Nós vamos a salir ou a plastilina ou a torta que Carmen vai ser, aunque entre todo sem forma, líquido, pero quando sale de allá, sale justo em el formato del molde que ella puso para assar a torta. Não há outra maneira. Não há como dizer assim, este está completamente distinto de este está de outra maneira que este de este. Não. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 8, versículo 29 vai dizer que também nos predestinou a ser transformados segundo a imagem de seu Hijo. Há um destino para você e para mim, que é ser parecido com Jesus. A partir do momento que entramos aí por el molde, meu irmão, nós vamos a salir como Ele é. Nós vamos a falar como Ele habla. Nós vamos a tocar como Ele toca. Vamos a caminar como Ele camina. Se passamos por el molde que é Ele. Há alguém aqui comigo? O Senhor nos está moldeando, nos está transformando. Ser como Ele é. E te vou contar algo, não há 2 Jesus, não há 3 Jesus, não há 4 Jesus, 5 Jesus, há um Jesus. E há os que imitam a Ele. Eu quero concluir dizendo algo. Algo que eu vejo na Bíblia é que Ele não queria apenas moldear-nos desde afuera. Ele não queria apenas trazer o molde para que nós pudiéramos ver em el molde o formato de quem Ele é. Junto com o que sale del molde, a forma que traz el molde, Ele também queria rellenar el molde de lo que é Ele. A palavra de Deus vai dizer, allá em el livro de Gênesis, que Ele soplou su aliento de vida em el hombre, entregando al hombre a vida que Ele tinha. Pero quando nós passamos alguns capítulos depois, por causa do pecado del mismo homem, a palavra de Deus vai dizer que Ele dijo, por causa de suas transgressões, mi espírito já não vai mais coaptar contigo. Este homem, ele estava faltando em ele, o que o movia, o que o conectava, o que era o mais importante para este homem, a vida que este homem carregava, que era a vida de Deus, que o rellenava. Ele agora estava perdido e tendo que viver apenas por sua própria carne. É o que Pablo vai falar em Efésios capítulo 2. Anteriormente, vocês estavam muertos em seus delitos
y pecados como es en el mundo, ustedes seguían la presente orden de Él, vivían según sus deseos pecaminosos, según su carne. O sea, lo que Pablo estaba diciendo es: quien no tiene a Cristo y no nació de nuevo y no viene, no es rellenado de algo que está dentro, a Él le toca vivir de lo que está por fuera, que es apenas su carne y su voluntad carnal. ¿Están aquí? Entonces nosotros antes habíamos perdido essa vida desde adentro de nós. Pero a palavra de Deus também vai dizer em livro de Juan que Jesus, quando ressuscitou, ele encontrou seus discípulos e ele disse a eles: recibam o Espírito Santo, e soplou em eles o que eles haviam perdido. Estão aqui comigo? Ele não apenas queria dar la forma desde afuera, como Ele queria também que desde adentro nós estivéssemos completamente llenos de Ele. A palavra de Deus vai dizer: não se embriaguem, não se emborrachem, assim se diz. Não se emborrachem com vinho, porque te leva a viver uma vida libertina. Antes sejam llenos do Espírito Santo, hablando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituales, dando graças a Deus por todo, em la presença de Deus Padre. Ele está falando: sejam llenos. A palavra de Deus em livro de Colossenses vai dizer: o mistério que estava oculto por generações, Deus quiso dar a entender a nós que é Cristo em nós, a esperança de la glória. Ei, o que Ele queria era: eu te vou a dar la forma, pero também eu te vou a rellenar, eu vou a volver a habitar de donde eu jamás deveria haber salido. Eu vou a estar em ti, em todo. O que Ele estava querendo dizer, o que eu entendo, é que Deus queria que desde afuera hacia dentro, desde dentro hacia afuera, que todo em nossa vida señale a Jesus. Que toda nossa vida, seja como seja, de qualquer ângulo que nos mirem, Jesus vai ser glorificado. Eu vou volver a ser glorificado por la criação que me roubaram. Se roubaram a identidade, eu vou a devolver-lhe a identidade. Se roubaram eu que estava dentro, eu vou a devolver minha vida. E vocês vão a caminhar señalando el reino de todas las maneras. El deseo de Dios para nosotros es que desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro, nosotros podamos dejar que Jesús brille y que la gente pueda conocer a Él. Ei, talvez tu não estás entendendo de onde eu quero chegar totalmente. Eu quero chegar ao ponto. Você me entende por que há perguntas que a nós não nos gusta responder? ¿Sabe por quê? ¿Por que não nos gusta responder? Creyente pode isso, creyente pode lo outro. Hermano, não me gusta responder estas perguntas. ¿Sabe por quê? Porque é muito raro depois que você tem este conhecimento. Tu puedes todo lo que não vai a apagar o brilho de Jesus em ti. Se lo que tu quieres hacer, todavia, a gente vai seguir mirando a você e encontrando Jesus em você, meu irmão. Agora, se lo que tu estás metido, ou se a gente já não vê Jesus em nossa vida há muito, então estamos creyendo em um evangelho que talvez não seja o evangelho. Porque de isso se trata. Ele resgatou minha autoridade, Ele resgatou minha identidade, Ele resgatou quem eu já não era, e Ele me llenou de lo que era de Ele, de todos os ângulos, de todas as maneiras que mirem a nós outros, vão ver Cristo em nós outros, a esperança de la glória. Há uma ardiente expectativa por la manifestación de los hijos de Dios. La palabra de Dios habla que toda la creación está ahí esperando. ¿Quiénes son los que van a glorificar al Padre en todo lo que hacen? ¿Quiénes son los que van a señalar el reino
não apenas quando estamos aqui dentro levantando as mãos, pero quando estamos em nossos hogares, quando estamos em nosso trabalho, quando salimos de aqui, nós somos os que vamos a señalar a igreja, señalar o reino. Nós somos a igreja. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Você pode poner sobre seus pés. Você pode cerrar tus olhos aí. Sabe, quando nós cantamos, há algum tempo, nós cantamos, não daremos glória a nenhum outro. O primeiro que vem em nossa mente, falando sobre isso, não dar glória, nós estamos pensando que é apenas dizer com nossa boca, glória a Deus, ou glória a isso. Sabe que? Pero com o que nós estamos cantando é: eu não vou a deixar que seu brilho se apague em mim. Toda minha vida vai ser para glorificar tu nome, Senhor. Eu não vou a dar glória a nenhuma outra parte. És tu, Senhor, quem merece toda a glória. Desde adentro em minha vida, desde afuera, todo o que hago, me toque, me hablar, minha vida, minha relação, meu matrimônio, meu hogar, meu trabalho, minha relação profissional, meus amigos, todos vão a ver, Senhor, que eu estou dando glória a Ti, Senhor.